E adicionado a isso, né, que a gente até pode adicionar essa temática de hoje também, o Guido, né, que eu convivo Isso, com Também, ele. o eu ia Guido. perguntar, o Guido foi bom, o Guido morava em Copacabana, né, junto Isso. com os pais, com os Na irmãos, esquina ali. mas você chegou a estar no seminário junto com o Guido ou não? Vocês É, conheciam de Copacabana, ali a gente se da igreja? conhecia de Copacabana, Hã. né, ali, enquanto jovens. E o Guido, Mas deixa eu explicar, porque tem gente que assiste do mundo inteiro. A gente sim, tá falando do Guido Schaffer, que tá aí em processo de beatificação, canonização, de beatificação para depois canonização. Ele morreu muito jovem, aqui na praia, no Rio de Janeiro, acabou a prancha de surf, ele pegava onda, só que ele já fazia medicina e entrou para o seminário. ele já era Já era médico. médico, isso aí. Isso. E só não Isso. entrou no seminário logo, logo, porque a pedido dos bispos naquela época, Pra falou ter assim: um "Olha, discernimento. continua exercendo sua função, porque você faz muito bem ajudando os pobres e tudo mais, e depois você entra, então vai estudando a filosofia". Então, ele já vivia como seminarista na casa dele, já vivia no celibato, né, não teve nenhum compromisso, né, vamos dizer assim, com talvez o bispo dizendo: "Eu preciso", não, mas eu já quero viver assim. Então, eh, era um jovem de fato santo, né, morreu aos 34 anos. Mas antes disso, uma coisa interessante, o que carimbou mesmo, né, chancelou assim minha vocação foi quando, ainda não conhecendo ele, jovenzinho, lá atrás, ele disse assim, olhou bem nos meus olhos, não conhecendo o Guido com intimidade, ele olhou assim para mim e falou assim: "Olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Jesus te chamou para ser padre e não advogado". Ixi. E aí aquilo me espantou, eu falei: "Como que ele sabe disso, né?". Se eu simplesmente falei com a Virgem Maria e com o Nosso Senhor sobre minha vocação, até minha família não tinha falado sobre isso, né. E aí foi quando eu comecei a querer andar com aquele, como eu falei, né, a gente Você quer. contou essa passagem dele contigo, eu tenho uma passagem assim, também com o Guido que foi, assim, especial. Que a gente se conhecia, né, ali de Copacabana, Nazaré, o Guido pai, a Ângela, enfim, o irmão, É, a todo gente estava mundo. na mesma paróquia. Todo Maurício, mundo, né. Todo mundo. exatamente, todo mundo ali. No Bom Pastor, todo mundo. Isso aí. Todo mundo Exatamente. junto. E aí, um dia eu estava grávida do Rafael, que é o meu primeiro filho, e eu ia à missa todo dia, ali e depois fazia adoração ao Santíssimo. Aí um dia eu estava subindo a escada e o Guido descendo. Ele: "Oi, Kênia", "Oi, Guido". Aí nisso eu parei e falei assim: "Guido", aí ele voltou, ele: "Oi". Aí eu falei assim: "Você", isso ele estava ainda acho que terminando a faculdade, eu falei assim: "Você já pensou em ser padre?". Aí ele olhou pra mim, aí ele deu um sorriso, aí ele fez assim, "Eu tô começando a discernir isso". Aí eu falei assim: "É, eu senti no coração que era pra falar isso pra você". Ele: "Obrigada". Obrigado", ele falou assim. Aí eu: "Ah, Que tchau, Deus te bonito, abençoe". gente. Foi bem legal, foi bem Tá vendo? É legal. bonito. É. E ele depois, então, aí eu estava no seminário, quando ele entrou no seminário, ele já entrou já na minha frente, porque mesmo que eu já estivesse no seminário, fazendo a filosofia, ele entrou Ele já na teologia, porque ele já tinha feito a filosofia fora. sim. E aí ele entrou na teologia, enfim, aí todo o decorrer da história que a gente já sabe, eh, naquele dia que ele faleceu, me chamou muito a atenção, porque ele estava muito compenetrado, rezando, estava no Santíssimo tempos ali, um dia antes também, na madrugada rezando no seminário. Depois ele foi para o quarto dele, né, a gente também chama da cela, né, foi para o quarto dele, e no dia seguinte eu vi ele ainda mais compenetrado, sabe. E foi quando eu percebi que tinha algo relacionado com ele e a obra que talvez Nosso Senhor queria mostrar com os pobres, porque ele dizia assim para mim: "Tiago, né, você vai continuar essa obra que Deus deu, porque você gosta, você tá nessa obra porque você gosta de mim ou porque Jesus está te chamando?". Ele perguntou assim para mim, um dia antes, no dia que ele morreu. Nossa. Aí eu falei assim: "Não, Guido, você é meu irmão, você sabe disso, tá, mas eu quero muito, né, quero muito, seguir essa obra aí, com os pobres e tudo mais, o que Deus tem para como missão". E ele balançou a cabeça, né, eu queria ouvir. E aí foi. Fomos para o café da manhã, ele compenetrado também, diferente do que eu costumo ver, se via o Guido, né. E é aquilo que eu falo, né, parece que a gente não pode afirmar isso, mas parece que ele sabia de fato Que que coisa, né. a Páscoa dele estava chegando, né.